Hoje nós vamos conversar com Luiz Alberto Conrad, mais conhecido como Di Conrad, que está sendo homenageado com uma taça de futebol. Ele que atuou como gerente de futebol aqui na cidade de Andradas, no Rio Branco. Di, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, João, muito obrigado aos amigos da TV Andradas. É um prazer também falar de futebol, falar de esportes, é sempre bom. Di, como você se sente recebendo essa homenagem pela Prefeitura, através da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, com essa taça que está acontecendo, que recebeu esse seu nome? Ô, João, eu fiquei muito feliz pelo convite e até fiquei na dúvida de aceitar ou não por nada, porque o meu trabalho foi mais em cima do Rio Branco. O Rio Branco sempre se especializou no esporte profissional, né? E a gente foi crescendo dentro do futebol profissional. É lógico que agregava alguma coisa com o futebol amador, mas se fosse pela minha vontade mesmo, eu teria feito até mais pelo futebol amador, porque eu sei da luta que é, dos dirigentes, sei do sacrifício que é para colocar uma equipe, principalmente amador, em campo, né? Então eu poderia teve pessoas que fez muito mais pelo esporte amador. Mas como está agregado o futebol amador junto com o profissional, então, e foram muito tempo, né? Foram 20 anos, então eu fiquei muito feliz realmente que o Rio Branco sempre, para poupar o estádio, o Rio Branco organizava assim, durante a semana, treinamentos em campos de futebol amador, né? Então existia uma ligação entre o Rio Branco profissional e a equipe de futebol amador de Andradas. Então, quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz de receber o convite da Secretaria de Esportes, né, da Educação, Esporte e Lazer de Andradas. Fiquei muito feliz, mas fiquei assim na dúvida que eu poderia ter feito mais, né? Mas dentro das possibilidades que o futebol profissional hoje, João, hoje não, né? Nos tempos de há 20 anos atrás, que a gente está junto praticamente 20 anos no futebol profissional, o tempo é muito curto, você não tem horário para nada, você tem que estar da atenção, porque você está cuidando de 30, 35 pessoas, essas 35 pessoas têm família, então, aí como diz na gíria aí, a família do Filipão, a família do Tite, não é questão de família, é questão que você está vivendo junto. E o futebol, na dificuldade que o Rio Branco sempre atravessou, né? A gente sempre conseguiu fazer uma união. E para fazer essa união era 24 horas por dia. Falar com Luiz Alberto Conrad, o Di, sem falar em Rio Branco, é impossível. Você falou aí 20 anos trabalhando como profissional. Qual que foi um dos momentos mais emocionantes na tua vida, acompanhando o Rio Branco, Di? Ô, João, é o seguinte, em 1988, 89, nós tínhamos um gerente de futebol aqui, chamado Joesmar Alves Fontes, o Joy, o presidente Claudio Turati, numa visão lá na frente, né? Ele buscou uma pessoa em Belo Horizonte que tinha um acesso para colocar o Rio Branco em evidência no estado de Minas e colocar uma força também representativa junto à Federação Mineira. E o Joy veio para cá e eu comecei a trabalhar junto com o Joy. Então, o Joy me ensinou bastante coisa para o Rio Branco, porque o Joy tinha um acesso direto à Federação Mineira de Futebol. E nesse crescimento do futebol, o Joy foi convidado para um convite, né, fantástico em termos financeiros para dirigir uma equipe de Belo Horizonte. Então, o Cláudio falou assim, você já está junto com ele faz tempo, disso você vai continuando. Agora, eu não tinha uma experiência ainda, que era um ano apenas, né? E naquele ano, nós tínhamos montado uma equipe forte para disputar o campeonato de 1990. Forte que eu digo porque o Cláudio Turati, mais uma vez, né, olhando lá longe, ele falou, vamos para Campinas, Gi. Vamos para Campinas, vamos buscar o Zé Duarte, o treinador Zé Duarte, conhecido como Zé do Boné, 2 vezes vice-campeão do futebol paulista, dirigindo a equipe do interior, dirigindo a equipe da Ponte Preta. Então eu costumo dizer que, no meu modo de ver, né, o Rio Branco hoje, pode-se dizer que o Rio Branco, né, quando existiu, o Rio Branco tem antes e depois do Zé Duarte. Ele nos ensinou muito, uma pessoa carismática, uma pessoa do bem, uma pessoa que queria crescer junto, que queria que o Branco crescesse, porque ele dirigiu equipes grandes, né, tinha dirigido o Internacional de Porto Alegre, tinha trabalhado na Ponte Preta várias vezes, no Guarani várias vezes, então ele tinha uma experiência muito grande. Então o Zé Duarte nos ensinou muito. Então com o Zé Duarte e sem o Joesmar, que tinha ido embora, eu fiquei, né, fazendo essa ligação entre a diretoria e entre a comissão técnica e os jogadores. E como eu disse no começo, nós tínhamos montado a equipe teoricamente forte,
nós deslanchamos no campeonato, né? Nós deslanchamos, nós tivemos, era um campeonato de ponto corrido, de turno e retorno, era 18 participantes, quer dizer, você fazia 17 jogos em casa e 17 jogos fora. Você tinha que ter, o que o pessoal fala, tinha que ter um plantel, tinha que ter uma união, né? E o Rio Branco foi conquistando vitórias e mais vitórias e jogos espetaculares e chegou em quarto lugar no campeonato, ficou atrás somente do Atlético Cruzeiro e América. Porque quanto mais longa é a competição, aquela equipe que tem um poder financeiro maior, teoricamente já vai chegar na frente. Então, no caso de Minas Gerais, o Atlético, Cruzeiro e América naquela época tinha um investimento maior. Mas o Rio Branco não ficou atrás, não. O Rio Branco fez uma campanha espetacular. E ali, com conhecimento, eu fiquei observando tudo que o Zé Duarte fazia, né? E fui ganhando cancha, né? Fui aperfeiçoando no futebol e o apoio total do presidente, Cláudio Turati. O Cláudio Turati, ele esquematizava uma coisa e passava para a gente. E a gente fazia de acordo com o que ele fazia, de acordo com o que ele falava. Porque nós sabíamos que fazer o que ele falava tinha uma retaguarda, que era ele. E isso foi comprovado no decorrer dos anos, né? Até 2009, quando o Rio Branco chegou a parar com o Departamento de Futebol Profissional, a união da presidência, do comando da comissão técnica, dos jogadores, colocou o Rio Branco a nível nacional. E quando você conversa com pessoas de outras cidades, eles lembram do Rio Branco, sentem a falta do Rio Branco. Você acredita que um dia pode voltar, Dinho? Ô, João, eu estou falando, quando a gente fala antigamente, porque já fazem 10 anos que o Rio Branco parou. Então vamos voltar a 20 anos atrás, que seja lá em 2000, né? Vários jogadores do futebol mineiro, e passava para alguns do futebol paulista, do Paraná, do Rio de Janeiro, queria jogar no Rio Branco. Sabia que não era um salário maravilhoso, porque o Rio Branco era com o pé no chão. Eu costumo dizer, quando mudou o regulamento, João, em 2006, 2007, 2008 e 2009, foram 4 anos, aquele campeonato que é no mesmo formato de hoje, 12 equipes, fazem 11 jogos só, e tem que classificar os 4 para a semifinal. Então o Rio Branco foi galgando um degrau. Em 2006 o Rio Branco terminou em sexto, em 2007 terminou em quinto, até chegar em 2009 e chegar no quadrangular final. Agora, por que isso? Porque era o planejamento financeiro. Este ano gastamos X, vamos gastar X mais um ano que vem para ver onde que nós vamos. Aí no outro ano vamos gastar X mais um. Nós não fazíamos loucura, porque sabia que o ano seguinte o presidente era o Cláudio Turati, o responsável de tudo isso era o próprio presidente. Então nós nunca demos um passo maior que a perna, foi tudo planejado. E o futebol é difícil planejar, né? Futebol eu sempre falava, João, não é a sua mulher fala para mim, vai lá no supermercado e compra um arroz. Você pode errar, comprar um arroz de 1 quilo, ou comprar um saquinho de 5 quilos, de 2 quilos, mas você vai comprar arroz. Agora, o jogador, você vai atrás de um centroavante. Pô, aí tem vários centroavantes, né? Centroavante que joga pé esquerdo, cai mais para um lado do campo, centroavante que cabeceia bem, centroavante briguento, centroavante, tem de tudo quanto é jeito, centroavante que faz gol. Por exemplo, você lembra, um dos últimos centroavantes mesmo de área que nós tivemos aqui foi o Bruno Mineiro. Que se destacou, foi para a equipe grande. Isso, aqui ele destacou aqui, porque ele estava abandonado lá acho que era em Bauru, noroeste de Bauru, estava abandonado lá. E eu tirei informação sobre ele e falei assim, larga a mão de trazer o Bruno Mineiro, não faz gol em ninguém. Eu falei, mas eu tenho uma história dele, eu vi falar que ele é meio genioso, mas ele sendo bem tratado, eu acho que falaram para mim que ele vai render. Ah, não sei o que tem. Bom, aí mais uma vez entrou o Cláudio Turati, né? Traz ele, que aqui em Andrade é diferente. Trouxemos ele foi artilheiro do Campeonato Mineiro, e aqui em Andrade ele não tem problema nenhum com nós. Ele aluguei uma casinha para ele em nome do Rio Branco, para ele morar com a família dele, não deu trabalho nenhum. O trabalho dele era fazer gol. Graças a Deus, né? E depois de lá ele foi para fora do país, ele foi para o Fluminense, ele foi para Portuguesa de Esportes, ele rodou o Brasil, foi para o Náutico, ele fez sucesso nos 3 times de Recife, o Náutico, o Sport e o Náutico, o Sport, ele agregou o futebol dele nas 3 equipes. Então são coisas que futebol, às vezes você pensa uma coisa, acontece outra. Agora, eu acho que aqui em Andrades acontecia porque a gente ficava em cima, a gente tinha uma estrutura e falava o que é certo e o que é errado. Eu sempre falava uma frase, João, uma frase que eu vi muito do Zé Duarte. Futebol, você não fica correndo atrás de jogador, não. Você pega um rolo de corda e você vai dando a corda. Se o cara voltar para você, é porque ele está fazendo o que você pede. Se o cara se enforcar no meio do caminho, a corda vai rolar no pescoço dele e vai morrer. É mais ou menos isso. Você tem que explicar o que é certo e o que é errado. Se o cara falar que ele quiser fazer o errado, você quer que eu vou fazer o quê?
A gente está comandando uma equipe, comandando vários jogadores. Um vem do norte, um vem do sul, outro vem de outra religião. Chega ali, você tem que juntar tudo, entendeu? Agora, se um cara fazendo a coisa errada, é problema dele. Mas aqui em Andradas, graças a Deus, nós tivemos poucos casos que fugiam um pouco do nosso controle. Ô Di, falando em histórias marcantes, tem uma história de um juiz aí, de Luiz Alberto Conrad, um juiz. O que aconteceu nessa história? É brincadeira isso aí. Não, eu até nem vou falar o nome do juiz, né? Ele foi apitar Rio Branco e Ipiranga do Manhuaçu, lá em Manhuaçu. Manhuaçu é lá na divisa do Espírito Santo. O jogo estava 2-1 para o Rio Branco, um jogo difícil, talvez com essa derrota, eu não sei se foi essa derrota, ou um ou outro jogo mais para frente, esse time caiu de divisão, caiu para a segunda divisão, o Ipiranga. E o juiz terminou o jogo aos 43 minutos, João. Um juiz grandão, terminou o jogo 43 minutos. Aí eu estava assim no banco de reserva, falava, nossa, não deu tempo ainda, não sei o que tem. Aí o jogador do time do Ipiranga correu tudo em cima do árbitro. E nisso o telefone celular estava começando em Andradas, faz muitos anos isso, está começando a Andradas. Já ligaram para mim de Andradas e você não vai voltar, não vai voltar. Eu liguei para o Cláudio. O Cláudio falou, Cláudio, está acontecendo isso. Ele falou, volta, o que é justo, você volta. E nisso, quando o Cláudio falou, volta, que é justo, o juiz veio chamou eu do lado para conversar, que eu conhecia da Federação Mineira. Ele falou, ô Di Conrad, vou pedir um favor para você, eu acabei o jogo 3 minutos antes, está tendo aqui uma pressão danada aqui, pode voltar o time. Eu falei, olha, pode voltar, que o placar vai continuar 2-1. Eu voltei tranquilo e o jogo terminou 2-1 para o Rio Branco. Então tem umas histórias, né? Quando você 3 minutos que podia decidir uma vida, né? Um campeonato, né? Tanto que ele decidiu contra o time de Manhuaçu, que acabou sendo rebaixado. O juiz me tranquilizou, falei, pode voltar. Eu fui no vestiário, o jogador estava trocando de roupa. Não, vamos voltar. E voltou realmente, mais 4 minutos que ele deu lá e 2-1 para o Rio Branco. Tá, Jorge, eu agradeço a participação. Rio Branco completou aí mais um aniversário no mês passado, né? Se não me falha a memória, foi dia 13, né? Dia 13 de junho, 71 anos. Sente saudade? Nossa Senhora, né? Ô, João, hoje, 20 anos que nós ficamos juntos. 10 anos parados, são 30 anos. 30 anos é... né? Muita gente, a juventude hoje, não tinha nascido para contar essa história. E outras pessoas também, antes desses 30 anos, também fizeram parte de uma história. É uma história pequena? É uma história pequena, mas é uma história muito grande para a nossa cidade. Eu fico muito feliz com isso. E eu só lamento, eu estou aqui hoje, é lógico, para falar do futebol amador, né? Mas eu lamento muito o futebol profissional, se tivesse tivesse mais pessoas imbuídas aí para ajudar mesmo na equipe, nós íamos fazer de Andradas uma cidade forte. Não forte que eu falo mas forte de divulgação, né? Hoje você não vê mais na loteria esportiva, por exemplo, mas a loteria esportiva é nível nacional. Tem um ganhador, ganhou essa semana, quem que é? Lá em Manaus. A um é lá no Rio Grande do Sul. O jogo tal é Rio Branco e Cruzeiro. De onde que é esse Rio Branco aí? É de Andradas. Então tem um valor, João. Ô, João, eu sei que o tempo é curto, mas vou te contar uma historinha para você. Até a Margot era prefeita. Coincidentemente, João, tinha um arbitral em Belo Horizonte e eu me levaram daqui de Andradas para Campinas, para pegar um voo. Eu cheguei lá, eu entrei, meu número era a banca mais de trás, eu entrei por trás do avião, né? E ela entrou pela escada da frente, eu não vi. Aí lá dentro eu encontrei com a Margot. Até a Margot falou, tá indo para Belo Horizonte, nossa, precisamos conversar mais, né? A gente podia entrar em sintonia, né? A prefeita e o Rio Branco podiam, né, junto. Aí chegou lá e falou, não, mas eu faço questão, então você vai no meu táxi do aeroporto lá, para o centro. E como eu coloquei ela como mulher, né? Ela veio no banco de trás, e eu fiquei no banco da frente com o motorista. O motorista vai, rapaz, e pergunta para mim o que eu estou fazendo. Você veio a negócio? Eu falei, não, eu vim a futebol, o Rio Branco vai ter um arbitragem. O Rio Branco de Andradas? Mas aquele time lá dá trabalho para os times da capital. Eu falei, não, então, hoje tem arbitral lá. Oh, mas a prefeitura podia ajudar mais. Eu falei, a prefeita está atrás aí, moça, e amargou. Ela começou a rir, né? E ela ficava no hotel antes do meu, né? Que em Belo Horizonte antes. Ela parou no hotel dele, aí o motorista de táxi foi me levar no hotel que eu estava. Nossa, será que eu dei fora? Eu falei, não, a Margot, a prefeita nossa, é gente boa, para ficar tranquilo. Então, você vê que o nível da divulgação, né? Com certeza. O motorista de táxi lá em Belo Horizonte vai falar do Rio Branco de Andradas. Tá, Jorge, agradeço a sua participação, até uma próxima oportunidade e vamos conversar muito ainda sobre a taça Luiz Alberto Conrad. Se Deus quiser, João, e dia 13, que vai ser a final, nós estaremos lá, né? Eu faço questão, se Deus quiser, vou premiar a equipe que for campeã.
eu vou estar junto lá com o pessoal. Eu sei da dificuldade que é, sabe? Eu estou lá, eu vou estar meio assim, vou estar feliz pra caramba por estar lá e vou estar meio triste porque eu sei da dificuldade que é para fazer uma equipe de futebol amador. Muito obrigado. Conversamos hoje na sessão TV Atende com o homenageado da taça Luiz Alberto Conrad, o Di Conrad.